boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. Hoje a gente recebe o candidato do Cidadania, Taná Correia. Tudo bem, Taná? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Boa noite aos espectadores. Um abraço para todo santista. Estou aqui à tua disposição. Vamos começar a falar sobre o maior porto da América Latina? Gostaria de entender um pouquinho as suas propostas em relação ao papel da Secretaria dos Portos, caso o senhor seja eleito, já que a gente sugere hoje, o mercado portuário sugere uma falta de protagonismo dessa secretaria. Como é que o senhor vê e o que o senhor faria em relação a isso? Realmente essa secretaria foi criada, e se eu não me engano, foi com Aquino, o primeiro secretário dessa área, né, que era uma pessoa realmente que continua agora trabalhando no Porto, né, de autoconhecimento com relação ao Porto de Santos, né? Essa relação econômica que, na verdade, é uma tentativa política, né, de resolver certos problemas que é centenário. O problema do Porto de Santos com relação àquilo que poderia contribuir para a cidade, ela sempre foi dentro de uma limitação muito grande. E essa solução é uma solução política. Eu acredito que essa secretaria foi criada, naquele momento, procurando exatamente um diálogo com o governo federal, né, que é quem é o responsável pelo Porto de Santos. Isso desde quando era a Companhia Docas, né, da família Guinle, que era a que explorava o Porto de Santos, construiu o Porto de Santos. Então nós temos problemas muito graves, muito grandes até hoje, né? A circulação de grandes caminhões, a circulação do próprio pessoal funcional, a circulação que eu digo, né, a necessidade de você ter um tipo de trabalho com gentes especializadas, como estivador, como consertador, que tudo existia, né, naquela época, tudo através dos sindicatos de classe, né? E hoje isso aí fica na mão de uma ONG, uma OQV, existe sempre um conflito nesse processo da relação humana também, a relação empregatícia com esse pessoal. Eu acho que a importância é, na verdade, você ter, até pode ser uma secretaria ou uma assessoria nesse sentido do Porto, e principalmente que tenha diálogo com o governo federal, que possa exatamente fazer uma análise, né, real da situação, da relação econômica entre Porto-cidade, Porto-município, Porto-prefeitura, e ver onde você consegue avançar. Já foram avançados alguns passos, né, como IPTU, alguns impostos que anteriormente não eram pagos, né, através do trabalho, né, das pessoas que realmente conheçam. Hoje o senhor acha essa relação Porto-cidade ainda muito conturbada? A gente ainda tem muito a crescer? Eu acho bastante conturbada. Você vê uma coisa, você tem dois portos em Santos hoje, né? Você tem o porto que vai do Valongo até o final, o início ali da João Pessoa, né, que está totalmente destruído, e você tem da João Pessoa até a Ponta da Praia, que é um outro porto, né? Todo modernizado, todo feito, tudo com guindaste de última geração. Então, você tem, na verdade, dois portos em Santos, né? Um porto que realmente está sendo modernizado e outro que, infelizmente, está abandonado, né? Então, essa relação é muito difícil, porque quanto mais abandonado fica essa área do porto, eu falo principalmente na área dos armazéns, né, da estrutura que ali está cada vez se desgastando mais, né, se torna mais difícil a solução desses problemas. E aí, quando a gente fala, Taná, em Porto, a gente também não tem como deixar de falar da ligação seca Santos-Guarujá e a eterna discussão entre ponte e túnel. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Eu na verdade, esse projeto de ponte, que seria através da Via Anchieta com a Ilha Barnabé, ela vem desde o governo Prestes Maia, vem muito, que era, quando foi prefeito de São Paulo, falou com relação a isso, né, que era uma ponte que ligaria a Via Anchieta, né, com o Guarujá, através de uma passagem pela Ilha Barnabé. Eu acho isso bastante interessante, né? Como também o túnel. Eu acho que a gravidade, o problema está numa definição concreta do que vai ser feito e como vai ser feito. Existem projetos
tanto de ponte como de túnel, né? Eu acho que o que interessa, na verdade, é o que será melhor para as duas cidades. É uma norma técnica, né, que eu vou utilizar esse nome, porque isso é que tecnicamente se fala. Então, é necessário que a margem direita, que é do lado da cidade de Santos, a margem esquerda, que é do lado da cidade do Guarujá, isso é uma denominação técnica, inclusive, né, entrem em acordo e vejam o que é melhor para as duas cidades. Eu acho que, no meu ponto de vista, a utilização maior hoje seria uma ponte, que eu acho que daria mais condições de você viabilizar uma série de condições, né? Eu estou repetindo condições, uma série de posturas que iria viabilizar não apenas a parte de locomoção de automóveis, mas de cargas, de coletivos. Eu acho que seria mais interessante com relação à ponte. Agora, pode ser que eu não esteja completamente certo, né? Eu acho que você tem que detalhar para ver o que realmente é melhor para as duas cidades. Não vai atingir uma única cidade. E vai atingir principalmente, e que nós temos que nos preocupar, é com a área continental. A utilização com essa ponte, a utilização da área continental é muito importante para que seja dentro do respeito ao meio ambiente. Um projeto tem que ter muito bem planejado para ser executado nessa área continental, né? E falando da área continental, o senhor acha que é uma vocação turística, retroportuária, eu acho industrial? Que ela é uma razão de ocupação. O que acontece? A área continental, a possibilidade de ocupação, ela é 3 vezes maior que Santos, né? Mas, a realidade, né, o tamanho do espaço. Mas, na realidade, 2/3 é de proteção ambiental e 1/3 de ocupação. Então, tem que ter um projeto realmente para você ter uma parte residencial. Agora, não adianta só você fazer a parte residencial. Você tem que pôr a locomoção de quem for morar lá para vir para Santos, seja ele através, essa locomoção, seja ela através de uma locomoção, de um VLT, ou de coletivos, ou através de um sistema aquaviário, que eu acho bastante importante, bastante econômico e bastante útil, entendeu? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre política com o candidato do Cidadania, Taná Correia. Não sai daí, eu volto em um minutinho. Até já. ND Especial Eleições 2020 está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do Cidadania a prefeito de Santos, Taná Correia. Taná, a gente estava falando sobre a questão da área continental, quando eu perguntei para o senhor sobre a questão da vocação da área continental, né, se era turística, industrial, retroportuária. No meu ponto de vista, ela serve para todos esses objetivos, como você falou agora. Agora precisa ter uma infraestrutura e respeitar o meio ambiente. Você não pode colocar qualquer coisa daquele lado, entendeu? Então, por exemplo, se você colocar conjunto habitacional popular, né, para a população mais que tenha menos recursos econômicos, você tem que dar uma infraestrutura, você tem que fazer saneamento, você tem que colocar a locomoção desse pessoal, você tem que ter acesso fácil à compra alimentar, uma série de coisas, você tem que dar essa infraestrutura. Fazer turismo. Você tem ali o Vale do Quilombo, que é uma coisa realmente bastante explorável no lado turístico, né? E você tem a área que você, aproveitando a estrada hoje, antigamente chamada Santos Bertioga, hoje Santos Rio de Janeiro, né? Aquela estrada ela pode servir para uma série de posturas, inclusive, é lógico, na área industrial, no comércio, em diversas atividades, inclusive tem o canal de Bertioga, o rio Bertioga, ali do lado, que na verdade é o mar, né, Bertioga, canal que você pode usar por uma série de coisas, como já é usado, né? Você tem ali Caruara, uma cidade pouco atendida, com pouca atenção do município, Monte Carrão, Ilha de Ana, que você pode desenvolver um processo de ocupação em todas as áreas, como você perguntou. Agora, falando ainda em relação à área continental e agora trazendo um pouco para a questão do meio ambiente e do problema do lixo urbano, que é um problema que a gente precisa resolver na cidade de Santos e na região metropolitana de uma forma geral, a gente sabe que o Sítio das Neves se aproxima de um esgotamento, então se precisa trazer uma solução
para o lixo na cidade de Santos. Uma das alternativas que vem sendo levantada seria uma usina de incineração lá na área continental de Santos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do lixo e sobre a possível instalação de uma usina de incineração na área continental. Na verdade, isso é um problema mundial, né? O problema do lixo é um problema mundial, não é um problema localizado na cidade de Santos. É um problema em todas as cidades do Brasil, em todas as cidades do mundo, você tem esse problema do lixo. Isso existe uma tecnologia em que realmente você não faz só a incineração, você faz a utilização, em vez de incinerar, você utiliza exatamente esse material, que é o lixo, né, como uma série de produtos, até com energia, para energia, entendeu? Eu acho que o projeto, a incineração, ela é apenas a queima desse lixo, né? Incinerar é queimar, né? E realmente, eu acredito que não é a melhor solução a incineração, uma usina de incineração. Eu acho que seria o correto, exatamente uma tecnologia para reaproveitamento de todo esse lixo em todas as áreas. O material recuperável e o material que não é recuperável, da forma como você vai utilizar isso. Então, você tem o lixo limpo, como é chamado, que você pode selecionar, né? E tem um lixo que você pode transformar em energia, transformar em adubo, transformar em diversas outras coisas, em vez de apenas queimar, que ocasiona o quê? O CO2 no ambiente. O CO2 quase destruiu a Mata Atlântica do lado do Parque Petroquímico. Teve que ter toda a filtragem daquelas fumaças que saem da COSIPA, das indústrias petroquímicas, da refinaria, aquela fumaça poluente, tiveram que filtrar aquilo para que recuperasse, e está em recuperação, aquela parte todinha da Mata Atlântica da Serra do Mar, né? Fala um pouquinho sobre a questão da habitação na cidade de Santos hoje. Qual que é o déficit habitacional da cidade e como a gente poderia reduzir esses números? Exatamente, eu não posso dizer para você qual é o déficit, né? Mas se calcula mais ou menos em 10 milhões de pessoas, né? 10 milhões. Eu acho que a habitação popular, reaproveitamento dos imóveis que estão abandonados, principalmente no centro da cidade. Tem ali uma construção que foi feita há uns anos atrás. Você tem um prédio ali que era do pessoal que morava nessas habitações coletivas, né? Então, você aproveitar o que já existe, transformando ali até num processo, talvez, de orientação nessas famílias que ali forem, que a parte, por exemplo, uma casa que tenha 2 andares, a parte de cima habitacional, a parte de baixo comércio, em que essas próprias pessoas poderiam ali aproveitar pequenos supermercados, mini-mercados, lojas de outro tipo de aviamentos, de material elétrico, entendeu? Mas seria feito um estudo nesse sentido, porque nessas casas que estão abandonadas, muitas delas devem fortunas de IPTU, entendeu? Então, entrar nessa negociação, isso, lógico que isso não é fácil, não tem um cordão de varinha mágica, né? Sim. Mas não tem uma varinha mágica para transformar aquilo de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas num grupo de trabalho, não é em comissão, porque a comissão reúne hoje e marca próxima só. Uhum. O grupo de trabalho é constante, é o tempo todo estudando e vendo o problema da solução. Mas eu acho importantíssima a moradia popular na cidade de Santos, dentro da ilha, e na possibilidade de você ter ou túnel ou uma ponte que seja feito na área continental, mas dando essa infraestrutura de locomoção, de saneamento, de eletricidade, que não fique ali apenas uma coisa que distancia o problema e não resolve o problema, entendeu? Que essa pessoa seja atendida também dentro dessas necessidades essenciais de trabalho e de locomoção e até de proteção ao meio ambiente. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar com o candidato do Cidadania, Taná Correia. 1 minuto, eu volto já já. O ND Especial Eleições 2020 está de volta e a gente conversa hoje com o candidato do Cidadania, Taná Correia. Taná, gostaria de te falar agora um pouquinho sobre a questão da educação, que é um setor que precisa de atenção, né? Principalmente o ano que vem, quando a gente espera sair dessa pandemia
louca aí que deixou todo mundo em casa, o que o senhor pretende, se eleito, fazer para minimizar esses prejuízos causados pelo isolamento social no aprendizado desses alunos? Existe uma possibilidade de recuperar? Já se fala, né, 2 anos em um. Como é que a gente conseguiria trazer esses alunos e evitar a evasão escolar? A minha proposta é um governo humanista que cuida do ser humano. E, nesse momento, eu acho que é um momento essencial de se cuidar do ser humano, né? Então, acho que nada pode ser feito sem você se preocupar com a pessoa, né? E para que isso seja resolvido, não vem uma solução, e que eu acho que acontece muito, né, de cima para baixo, né? Eu acho que essa solução ela está na participação real das pessoas envolvidas no processo, seja o aluno, o pai, a mãe, o professor, a saúde. Nós temos que fazer exatamente essa análise com a participação de todas essas pessoas. Não adianta fazer uma análise quando você coloca tudo de cima para baixo. A consulta popular, o diálogo com a população, a aceitação de entendimento das diferenças. Não é todo mundo que pensa igual. Então, nós temos diferenças. Respeitar essas diferenças, analisar, colocar ela como tese ou antitese, para que você tenha uma síntese que é a solução. Acho que a solução dessa situação não vai ser uma solução individualizada do poder. Vai ser exatamente uma solução com a comunidade de cada escola. A escola, por exemplo, que tem como localização a parte da praia, é diferente daquela que tem na zona do noroeste, aquela que tem no morro. Então, nós temos que pegar cada escola, cada comunidade dessa região e conversar e ver a melhor solução. Mas e como dar oportunidade para todos os estudantes terem acesso ao conhecimento, tanto da praia quanto da zona noroeste? Eu acho que isso é muito fácil, entenda bem. Culturalmente, você tem uma informação que é uma informação natural. A educação precisa usar isso, saber usar isso, e só no processo aí, com um processo com a formação cultural também. O que é a formação cultural? Você tem o conhecimento que você adquire desde que você nasce, através da família com quem você convive, entendeu? É uma informação, uma educação natural. Depois você vai para uma educação orientada, que são as escolas. Essa educação orientada, ela pode ser transmitida de diversas formas. Ela não precisa, por exemplo, aqui nesse espaço, se você tivesse uma situação normal, cabe 40 alunos. Nesta situação, você põe 15 alunos de cada vez, e você, em turnos diferentes, em períodos diferentes, e você dinamiza o processo. Mas você precisa, primeiro, colocar toda essa comunidade a favor desse processo. Isso é um exemplo só, a favor dessa situação. Você precisa respeitar e dar dignidade ao trabalho do professor, aumentando até este corpo do professorado, para que possa subdividir, né, os alunos que frequentarão essa escola, em menor número em cada sala. Então, você tem diversos caminhos a serem seguidos. E, como eu falei, isso são sugestões. A solução desse caminho, seja ele através da prevenção, para que não haja, e não uma obrigação, dá entendimento. Olha, proteja a sua família, use máscara, lave as suas mãos, use o álcool gel quando necessário. Você precisa orientar para você. Isso está protegendo a sua família. Não é aquela determinação, é obrigado a usar máscara. Você tem que ter o apoio do coletivo, você tem que ter apoio das pessoas. Você não pode entrar num confronto de cima para baixo. Por isso que falam que Santos muitas vezes é a cidade do não, porque sempre vem de cima para baixo. Na hora que a solução, que é a proposta, vier de baixo para cima, esse não será eliminado embaixo. As posturas diferenciadas serão resolvidas embaixo, e quando chegar é para a solução. Então, nessa área da pandemia, da educação nesse momento, aí obriga muito mais as lideranças trabalharem com todo mundo, trabalhar com a população, com o segmento do seu bairro, da sua região, da sua comunidade. Saber trabalhar com isso é muito difícil. Saber trabalhar com as diferenças é muito difícil. Nós vamos ter que trabalhar desta forma para a solução, né, dessa situação. Ok, a partir de agora, então, o senhor tem 1 minuto para falar suas considerações finais.
Na verdade, a gente não governa sozinho, a gente não governa com secretários, a gente não governa com as pessoas nomeadas. A gente governa com um funcionário público, que é aquele que vive a situação do município, e com o cidadão. A consulta ao cidadão, a conversa, o diálogo, é isso que vai levar à solução dos problemas que estão mais visíveis na nossa cidade. Acabar, sabe, com o horror que é o dique da Vila Gilda, com o horror das enchentes da Zona Noroeste, com o horror de uma série de situações da pessoa só ser atendida como medicina curativa e não preventiva, o médico constante, aproveitar as faculdades, as universidades, que formam em todas as áreas, principalmente na área da saúde. Isto é que nós queremos, a participação da comunidade, a participação do santista para a solução dos problemas junto conosco. Taná Correia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Sucesso aí na campanha. Tá, muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.